nós sempre falamos sobre a pesca maravilhosa, sempre pregamos sobre a pesca maravilhosa, sempre ensinando o lado da prosperidade, da vida que Deus preparou para aqueles que o servem, das conquistas que Deus quer que você tenha. Porém, ela também nos ensina algo muito maior do que as conquistas materiais, do que a prosperidade. Porque nós vemos que, na passagem que fala da pesca maravilhosa, no livro de Lucas capítulo 5, se você tiver aí, você pode abrir a sua Bíblia, capítulo 5, a Bíblia diz que, versículo 1, eu vou ler o versículo 1, diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, o que aconteceu? Nada apanhamos. Nós trabalhamos a noite toda, mas nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E aí nós sabemos que eles foram ao mar, lançaram as redes. Aconteceu a pesca maravilhosa. O barco encheu, ele teve que chamar outros barcos para que também fossem lá ajudar. Os barcos encheram. E quando ele voltou a Jesus, quando ele veio a Jesus, ele estava com temor, ele temeu pelo que havia acontecido, e Jesus então disse para ele disse assim, no versículo 10, fala, que de igual modo também Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, estavam com ele, e disse Jesus a Simão, disse o quê? Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Amém, pessoal? E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Então, nós vemos aqui que Pedro, apesar de ser um pescador experiente, era a profissão dele, era o que Pedro fazia. Pedro era um pescador. Só que ele trabalhava, ele estava trabalhando, ele estava fazendo o que ele sabia fazer, porém, depois de trabalhar toda a noite, nada tinha pego. Então, o que nós devemos perguntar é: para que e para quem Pedro trabalhava? Pedro trabalhava para quê? Trabalhava, obviamente, para o seu sustento, para o sustento da sua família, o que é importante, óbvio. Ele trabalhava para levar para casa aquilo que ele precisava, para sustentar a sua família, é importante. Mas era só isso, o objetivo dele era só esse. Para quem que ele trabalhava? Trabalhava só para si mesmo. Ele não trabalhava com outro objetivo, ele trabalhava para si e para sua casa. E porque ele trabalhava para si e para sua casa, somente com o objetivo
material, então ele vivia essa vida de altos e baixos. Nessa noite ele não pegou nada. Porém, a Bíblia mostra que quando ele ouviu e obedeceu a voz do Senhor Jesus, ele foi, lançou as redes e ele pescou, houve a pesca maravilhosa. Então Jesus disse para ele: de agora em diante serás pescador de almas, de homens. Que é o que Deus espera de cada um de nós. Ele espera que nós sejamos também pescadores de homens. Ele espera que todos nós tenhamos essa consciência. Para quem eu trabalho? Para que eu trabalho? Ah, bispo, eu trabalho para sustentar minha família, eu trabalho para poder preparar o meu futuro. Amém? Tudo bem, mas você tem que ter a consciência que, ainda que você não seja um pastor, ainda que você não seja um obreiro, nem todo mundo vai ser pastor e obreiro, porque se todo mundo fosse pastor, não precisava de igreja, não ia ter ninguém para ser pastoreado. Nem todo mundo vai ser obreiro, mas todos os que são de Deus, todos os que são nascidos de Deus, são nascidos de Deus para serem pescadores de homens. É uma responsabilidade que pesa sobre todos nós. E às vezes a pessoa diz assim: poxa, eu venho na igreja, eu estou na igreja, mas aquilo que eu tenho buscado não acontece. Porque de repente você tem trabalhado só pela comida que perece. De repente a sua visão tem sido apenas a visão material. Mas Deus te chamou para algo maior. Deus te chamou para que aonde quer que você trabalhe não para o seu patrão, mas para Deus. Você trabalhe para mostrar Jesus através da sua vida. Lá no seu trabalho talvez você não pode falar. Tem trabalho que não permite você falar de Jesus, mas a sua atitude, a maneira que você age, o que tem dentro de você, que é o desejo de mostrar Jesus a todos quantos vivem à sua volta, faz de você um pescador de almas. Você tem que entender que quando nós fomos chamados por Deus, Ele nos deu uma nova vida, para que nós venhamos, através da nossa vida, levar essa vida a outros também.